Bem-vindo você, telespectador internauta, a este Floripa em Foco especial para falarmos da cultura italiana, da imigração italiana para Santa Catarina. Conosco no estúdio, pela primeira vez, o historiador Paulo Vendelino Cons. Bem-vindo, Paulo, tudo tranquilo? Tranquilo, bem, telespectadores, que bom estarmos aqui para compartilhar algumas estratégias, algumas ações, talvez alguns conhecimentos e aprender, né? Contigo e com o professor Juliano Mazzola. E conforme o Paulo já apresentou, conosco também o professor de língua italiana, o Juliano Mazzola. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, né? Uma boa tarde a todos. E é um prazer para mim estar aqui do lado do Paulo Cons para a gente reavivar a memória da nossa grande imigração. Certo. Obrigado. O professor leciona língua italiana aonde? Em Nova Trento e também em Brusque, junto ao Círculo Trentino de Brusque. E o Paulo nasceu ali na região também e é quem está encabeçando a criação dessa Associação dos Descendentes e Amigos do Núcleo Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil. É um dos cabeças, não é não, Paulo? É, de fato. Eu, no ano passado, pelo menos 9 programas especiais foram produzidos e foram ao ar pela maior rede de televisão no Brasil, ao menos a que tem maior audiência hoje, tendo como mote os 140 anos da imigração italiana no Brasil. 140? E isso me causou uma indignação. É falta de respeito e de justiça histórica com os precursores, os 132 imigrantes que instalaram no ano da graça do Senhor de 1836, no médio vale do rio Tijucas Grande, a colônia Nova Itália. E evidentemente que eu residi nesta colônia, eu conheço essa colônia, porque não foram só esses 132, né? Outras levas de imigrantes. Esses foram os primeiros. Sim, que chegaram lá. Se acredita que no dia 17 de março de 1836. Então, no objetivo de resgatar a memória histórica e de forma dinâmica reconstituir também traços da cultura, da religiosidade, do modo, dos saberes e também da produção deles e de voltarmos um olhar mais próximo e atencioso também para as terras de origem, porque o reino de Sardenha, na realidade, a partir dele que se deu a unificação italiana. Professor, e a imigração italiana é bastante importante aqui no estado de Santa Catarina. Contribuiu muito, né? Tanto com tecnologias, com mão de obra. Os italianos estão presentes de maneira muito forte, muito significativa aqui. E isso vem da história. Vamos nos reportar de novo ao Império, né? Porque toda essa população italiana entrou no Brasil a partir de um contrato firmado entre o governo imperial, o imperador, e um cidadão chamado Joaquim Caetano Pinto Júnior. Um contrato este que foi firmado em 1874 e que tinha o objetivo de introduzir em terras brasileiras 100 mil imigrantes no arco de 10 anos. Italianos, alemães, não somente da Itália, mas do norte da Itália, do antigo Império Austro-Húngaro. Eu acredito que até mais do que isso entraram no Brasil, né? A importância da comunidade italiana é muito grande, não só italiana, como também polonesa, alemã. Bom, então vamos contar um episódio histórico muito pitoresco da história, onde a nossa centenária banda musical Padre Sabatini, ela foi se apresentar na cidade de Botuverá. Recente essa história? Desculpa, é recente? Não. Durante o decurso da Primeira Guerra Mundial. 1900, alguns aninhos atrás. Ok, alguns anos. Para nós que gostamos de história, 100 anos é ontem. Ontem. Bem, ok. Então a nossa banda foi convidada para esta festa, em Botuverá. Evidentemente, Botuverá eram lombardos, né, já pertencentes na época da imigração ao Reino da Itália. Portanto, súditos, os bergamascos de Botuverá, uma parte da colônia Príncipe Dom Pedro, Itajaí, Brusque, súditos de Sua Majestade Vittorio Emanuele, o rei da Itália. E em Nova Trento, evidentemente, com a grande imigração, vieram os tiroleses, súditos de Francesco Giuseppe Franz Josef, o Kaiser da Áustria, que governou por mais tempo ainda que o imperador Dom Pedro II, um pouco mais. Do Império Austro-Húngaro, né? Sem dúvida. E era amado pelos nossos italianos residentes do antigo Império Austro-Húngaro. Então nós tínhamos uma realidade em Nova Trento, no início do século passado, a seguinte: nós tínhamos súditos do imperador da Áustria, juntamente com súditos do rei da Itália. E evidentemente que havia certa animosidade, porque tinha o patriotismo, sem dúvida. Então a banda foi tocar em Botuverá.
Foi tocar em Botuverá e... Então, distrito de Brusque. Então, distrito de Brusque. A banda era composta em sua maioria por tiroleses, né? Lombardo era quem estava dançando. Tiroleses, os lombardos lá. E a certa altura, no meio de toda aquela emoção, um lombardo ergue o braço e diz: Viva l'Italia! Foi o que precisava. Instrumentos para todo lado, porque os tiroleses da banda de Nova Trento não gostaram, evidentemente eram súditos de Francesco Giuseppe, Franz Josef, e aí a festa terminou, que os instrumentos acabaram virando uma guerra na festa, e esse episódio aconteceu, está devidamente registrado aqui nos arquivos do Instituto Histórico e Geográfico aqui da capital. Do IGP. Não é uma menção da cabeça ou coisa parecida. Até porque a gente que gosta de história, a gente tenta reler o passado. Agora, é fundamental relê-lo com base em documentos. Uma coisa é o que eu penso, o que eu acho, a minha impressão. Outra coisa é a observação dos fatos. E os fatos vêm à luz com os documentos. Então, isso aconteceu em Botuverá no decurso da Primeira Guerra Mundial. Mas agora tem o fato mais pitoresco aqui. Estávamos no dia 14 de novembro jantando. Eu estava aqui na ponta de uma mesa, estava o Dr. Hermann Hoffmann, ao meu lado direito ele, em frente o desembargador Sivinsky, ao lado direito o corregedor-geral do Ministério Público, Dr. Gilberto Calado de Oliveira, ao seu lado, Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Talvez seja por isso que a colônia Nova Itália tenha ficado um pouco relegada ao esquecimento, porque a grande imigração de massa foi em 1875, a partir do contrato Caetano Pinto. E por isso, evidentemente, que as pessoas, a mídia dá maior ênfase, então, à grande imigração de massa que introduziu aqui no Brasil os vênetos, trentinos e lombardos. Tudo isso inserido no contexto da colônia Itajaí Brusque. E Nova Trento, então, está inserida também nesta colônia. E recebeu, já, eu acho que por volta de 1900, nós tínhamos mais de 11 mil habitantes. O professor Juliano tomou a palavra e cantou. Tomou a palavra? L'Italia è bella, giardino, giardino del mondo, Giuseppe II, Franz Josef, o Kaiser da Áustria, vogliamo servir. Aí Dom Bertrand ficou contente, inclusive o anfitrião, que era Germano Hoffmann. Uma situação à parte, mas que está intimamente relacionada até pela vizinhança, e porque descendentes e mesmo desses imigrantes precursores, alguns foram ocupar o espaço territorial da colônia imperial Príncipe Dom Pedro. 4 de agosto do ano da graça de 1860, é fundado o núcleo colonial Itajaí, isso na margem esquerda do Itajaí Mirim, hoje margem esquerda do município de Brusque, mais Guabiruba. Por quem? Pelo barão austríaco Maximilian von Schneeburg, liderando 55 alemães. Um fato. Segundo fato, 10 de março de 1867, Dr. Barzilár Kotl, por designação de Sua Majestade Imperial Dom Pedro II, instalou a colônia imperial Príncipe Dom Pedro, na confluência do Ribeirão Águas Claras com o rio Itajaí Mirim. E com o território hoje da margem direita de Brusque, município de Botuverá, todo o município de Nova Trento e ainda parte de São João Batista, o Crecker. Com esse território da colônia imperial Príncipe Dom Pedro e a colônia imperial Itajaí, eles foram unificadas administrativamente, 6 de dezembro de 1869. E com esse território foi criada a freguesia de São Luís Gonzaga, que seria a paróquia. Lembramos que no Império nós tínhamos a união Igreja e Estado. Era um passo para a emancipação política e administrativa do município então chamado de São Luís Gonzaga, que aconteceu em 23 de março de 1881. E com esse território desse município, criado São Luís Gonzaga, nós temos então hoje Nova Trento, essa parte de São João, Botuverá, nós temos a margem esquerda e direita de Brusque e também o município de Guabiruba. Só que logo, Nova Trento, que enquanto núcleo colonial era administrado, integrava essa colônia, se vinculou ao município de Tijucas, que havia sido criado em 1860. Nova Trento é emancipada administrativa e politicamente em 8 de agosto de 1892. Então, esse território de Nova Trento, margem direita de Brusque, mais Botuverá e adjacências, formadoras do território da colônia imperial Príncipe Dom Pedro, no dia 10 de março do próximo ano, isso é de 2017, completa exatamente o quê? 150 anos de fundação. 98 imigrantes de língua inglesa, que vieram através do porto de Nova York, sob a direção do bacharel inglês Barzilár Kotl, instalaram essa colônia.
bem-vindo você, telespectador internauta, a este Floripa em Foco especial para falarmos da cultura italiana, da imigração italiana para Santa Catarina. Conosco no estúdio, pela primeira vez, o historiador Paulo Vendelino Cons. Bem-vindo, Paulo, tudo tranquilo? Tranquilo, bem-vindo. Olá, telespectadores. Que bom estarmos aqui para compartilhar algumas estratégias, algumas ações, talvez alguns conhecimentos e aprender, né? Contigo e com o professor Juliano Mazzola. Sempre se aprende, né? Conforme se ensina é que se aprende. E conforme o Paulo já apresentou, conosco também o professor de língua italiana, o Juliano Mazzola. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, né? Uma boa tarde a todos. E é um prazer para mim estar aqui do lado do Paulo Cons para a gente reavivar a memória da nossa grande imigração. Certo. Obrigado. O professor leciona língua italiana aonde? Em Nova Trento e também em Brusque, junto ao Círculo Trentino de Brusque. São cidades próximas? Sim, próximas. Limítrofes? Né? São cidades limítrofes, sem dúvida, né? O quê? 15 quilômetros, menos? 27, né, Paulinho? 27 né? quilômetros. 27. Dá para ir da aula, voltar para jantar? Cidades que pertencem... Brusque era a sede da colônia imperial, né? Itajaí Brusque. Então a gente era uma seção, digamos, Nova Trento foi uma secção dessa colônia. Que foi desmembrada depois. Que foi desmembrada depois. E então a gente circula, né, no âmbito de todo o território ali, da ex-colônia, Príncipe Dom Pedro, ensinando italiano e se interessando pelos fatos da história. Se interessando pelo... É um diplomata já, né? Hein, Paulo? Esse já é um diplomata. E o Paulo nasceu ali na região também, e é quem está encabeçando a criação dessa Associação dos Descendentes e Amigos do Núcleo Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil. É um dos cabeças, não é não, Paulo? É, de fato. No ano passado, pelo menos 9 programas especiais foram produzidos e foram ao ar pela maior rede de televisão no Brasil, ao menos a que tem maior audiência hoje, tendo como mote os 140 anos da imigração italiana no Brasil. 140? E isso me causou uma indignação. É falta de respeito e de justiça histórica com os precursores, os 132 imigrantes que instalaram no ano da graça do Senhor de 1836, no Médio Vale do Rio Tijucas Grande, a colônia Nova Itália. E evidentemente que eu residi nesta colônia, eu conheço essa colônia, e desde que me instalei em Brusque, em 1980, logo em seguida dei início aos trabalhos junto ao Museu e Arquivo Histórico daquele município, a convite do emérito historiador Aires Gevaert, quem tanto Brusque, Santa Catarina e a história pátria devem, pelo seu trabalho abnegado de resgate e perenização da memória histórica, sobretudo com documentos e fontes primárias. Então, nós acoplamos ao início do ciclo de conferências magnas temáticas que marcam o bicentenário da independência do Brasil e também da fundação do Império Brasileiro, a visita do príncipe imperial Dom Bertrand de Orleans e Bragança, a comemoração, ao registro desses 180 anos do início da imigração brasileira, de imigração italiana no Brasil, no Médio Vale do Tijucas Grande, na localidade então conhecida por Nova Itália e hoje colônia. E evidentemente que isso não foi um evento isolado. Nós, a partir do desejo que emergiu daquela comunidade, a família Peixer, a família Zunino, Sardo, Cavilha, Angeli e tantas outras famílias, inclusive Puel, que hoje estão aí em Santa Catarina e fazendo história no Brasil, tiveram seu berço, sua origem lá. Então, até através de Giovanni Giuseppe Zunino, a lápide tumular dele recebeu uma homenagem em nome de todos esses precursores, porque não foram só esses 132, né? Outras levas de imigrantes. Esses foram os primeiros. Sim, que chegaram lá, se acredita que no dia 17 de março de 1836. Então, no objetivo de resgatar a memória histórica e de forma dinâmica reconstituir também traços da cultura, da religiosidade, do modo, dos saberes e também da produção deles, e de voltarmos um olhar mais próximo e atencioso também para as terras de origem, porque o reino de Sardenha, na realidade, a partir dele que se deu a unificação italiana. E um dos grandes centros do reino da Sardenha temos o Piemonte, Turino como centro maior, o terceiro maior núcleo populacional da Itália, sede da Fiat e tantas outras, é um terço, vamos dizer, da produção do PIB italiano se concentra nessa região, e também o intercâmbio social,
claro, religioso, a fé católica que une aquelas comunidades, inclusive o padroeiro de Turim é São João Batista, e do município onde está circunscrita a colônia Nova Itália também esse mesmo. São João Batista, inclusive é o padroeiro da cidade, o nome do município, e São José, como é padroeiro Giuseppe, lá na Itália, aqui também dessa comunidade. Mas claro, também a gente, novas tecnologias e estratégias inovadoras que nós podemos, por esses intercâmbios, e a partir das aulas, né, que o professor Mazzola certamente dará àquela comunidade, nós vamos conseguir não só trabalhar e elevar muito a autoestima, mas sobretudo e principalmente tempos melhores, de maior felicidade e sobretudo de termos presente e sermos reconhecidos como o berço da imigração italiana no Brasil. Professor, e a imigração italiana é bastante importante aqui no estado de Santa Catarina, contribuiu muito, né? Tanto com tecnologias, com mão de obra. Qual que é a importância assim, da colonização italiana em Santa Catarina? A importância é capital, é enorme a importância, porque o estado de Santa Catarina, creio eu, que seja mais de 60% de origem italiana. Não é açoriano, alemão, não? Acredito que não, né? São 60% da origem do estado de Santa Catarina, descendência italiana. Pois bem, italiana e também alemã, mas os italianos estão presentes de maneira muito forte, muito significativa aqui. E isso vem da história. Vamos nos reportar de novo ao Império, né? A gente fala do Império de novo por quê? Porque toda essa população italiana entrou no Brasil a partir de um contrato firmado entre o governo imperial, o imperador, e um cidadão chamado Joaquim Caetano Pinto Júnior. Um contrato este que foi firmado em 1874 e que tinha o objetivo de introduzir em terras brasileiras 100 mil imigrantes no arco de 10 anos. 100 mil imigrantes? 100 mil. Um número considerável. Italianos, alemães, não somente da Itália, mas do norte da Itália, do antigo Império Austro-Húngaro. Eu acredito que até mais do que isso entraram no Brasil, né? Pois bem, as terras de Santa Catarina então começaram a receber essa grande imigração de massa. Talvez seja por isso que a colônia Nova Itália tenha ficado um pouco relegada ao esquecimento, porque a grande imigração de massa foi em 1875, a partir do contrato Caetano Pinto. E por isso, evidentemente, que as pessoas, a mídia dá maior ênfase, então, à grande imigração de massa que introduziu aqui no Brasil os vênetos, trentinos e lombardos. A propósito, a nossa história foi recuperada por um sociólogo e escritor da província autônoma de Trento, o escritor Renzo Maria Grosselli, que escreveu importante obra de resgate das nossas raízes da imigração, chamada Vincere ou Morire, Vencer ou Morrer, obra que foi traduzida pela Universidade Federal de Santa Catarina, e está à disposição, creio, nas bibliotecas e nos arquivos, e contando toda esta epopeia que foi a grande imigração de massa de trentinos, vênetos e lombardos em direção às florestas brasileiras. As florestas então, brasileiras. Sem dúvida nenhuma. Em 1800, final dos anos 1800. 75, 76, a partir desta data. Tudo isso inserido no contexto da colônia Itajaí Brusque. E Nova Trento, então, está inserida também nesta colônia. E recebeu, já, eu acho que por volta de 1900, nós tínhamos mais de 11 mil habitantes, 11 mil almas, como falou Paulinho Cons, que eram assistidas pelo curado de São Luís Gonzaga, pela freguesia de São Luís Gonzaga, através do padre italiano Arcangelo Ganarini, que foi um importante trentino de Roncenho, que acompanhou essa população, antes um pouco atendidos pelo padre Alberto Gattone. Nossa, quantos nomes! Da paróquia de Gaspar, um resgate histórico e profundo, que atendia a nossa comunidade de Nova Trento e que atendia toda a colônia Brusque. Pensam que naquela ocasião, naqueles anos, não era como hoje a facilidade que a gente tem de transporte. Arcangelo Ganarini partia da paróquia de São Luís Gonzaga, de Brusque, no lombo de um cavalo com o livro número 1 de registros, que está aqui em poder da Cúria Metropolitana, o livro número 1 de batismos, onde ali estão registrados todos os nossos antepassados de Nova Trento, meu bisavô, meu trisavô, 1876, 77, registros lavrados em língua latina, com padrinhos, com datas precisas, documentos importantíssimos que resgatam a nossa história. Hoje, de Florianópolis a Brusque, dá o quê? 50 quilômetros, fazem 50 minutos. E naquela época, quanto levaria uma viagem? O Arcangelo Ganarini, acredito que
de Brusque a Nova Trento, no lombo de um cavalo, não era tantas horas assim, mas seguramente caminhava por um bom tempo, um meio-dia talvez, porque parava na localidade de Claraíba, depois vinha até Nova Trento e fazia todo o curado de Nova Trento, que era enorme, era extenso, e passava em todas as capelas, batizando e registrando. Agora, a distância, evidentemente, entre o município de Nova Trento, ou a colônia, e a capital, eu tenho o registro de 1910, a primeira visita pastoral do primeiro bispo do estado de Santa Catarina, da nossa diocese, Dom João Becker, uma visita efetuada no ano de 1910, onde ele parte com uma charrete daqui da capital e vai fazer toda essa visita até Nova Trento, Major Gersino, percorrendo todas as paróquias, isso em 1910. Essa visita durou, quem sabe, uma semana na charrete, o arcebispo indo até lá, dando assistência a todas essas comunidades. Então esses registros são precisos, a importância da comunidade italiana é muito grande, não só italiana, como também polonesa, alemã. Tanto é que eu sugeri ao Paulinho que, na homenagem que a gente vai fazer em Nova Trento, por ocasião da visita do Dom Bertrand, novamente, no dia 10 de março, que se depusesse sob o túmulo do Hipólito Boatê, que foi um dos precursores do nosso município, família Boatê, que lutou pela emancipação do município de Nova Trento já em 1892, 8 de agosto de 1892. E que então fosse depositada uma coroa de flores no túmulo do Hipólito Boatê, neto de Luc Montandon Boatê, o administrador primeiro da colônia Nova Itália, da qual falamos há pouco, e dando o devido reconhecimento à família Boatê também, a devida homenagem, que lutou pela emancipação do nosso município, que creio que no período republicano tenha sido o quarto ou quinto município fundado no período republicano, o município de Nova Trento. Olha, caramba, e isso interior adentro, não foi nem no litoral que facilitava a comunicação. Sem dúvida nenhuma. E então quer dizer, Paulinho, né? Paulo, já ficando Paulinho, íntimo, sim. Quer dizer que em março o príncipe regente vai estar presente novamente? Temos que, primeiro, a distância Brusque via BR-101 são 122 quilômetros e passando pelos territórios da ex-colônia imperial Príncipe Pedro, 100 quilômetros. Se formos passar por aquela via expressa que corta São João Batista até Brusque. Então, dizer o seguinte, é importante, até para contextualizar um pouco os telespectadores da TV Floripa. Uma coisa, são 180 anos do início da imigração italiana no Brasil. No Médio Vale do Tijucas Grande, na colônia Nova Itália, hoje colônia. O município de São João Batista, antiga colônia. Não, é a antiga colônia Nova Itália. O local hoje se chama Colônia. Colônia. Que tem como sede, como centro, a igreja dedicada a São José e aos fundos o cemitério que contém lápides tubulares, inclusive desses pioneiros. Todo mundo convidado, então, dias 10 e 11 de março de 2017, em Nova Trento, Botuverá e Brusque, para a fundação, a Assembleia Fundacional da Associação dos Descendentes e Amigos do Núcleo Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil, não é nem em Santa Catarina. No Brasil. Que eu finalizo dizendo que o respeito pelo passado e a responsabilidade pelo futuro dão à vida a direção certa. E chega também de fazer de conta com a verdade, e chega também de usar a nossa história, a nossa cultura, para mascarar também tanta falta de dignidade e até de vergonha na cara, como se vê ali usando milhões e milhões com coisas que não tem nada a ver, quando de fato o resgate, a perenização da nossa cultura real, autêntica, que emerge do nascer ao pôr do sol, na alma e no coração de cada um de nós, muitas vezes está desassistida. Então está na hora também de tomar vergonha na cara e dizer que é possível nós fazermos, a partir do nosso compromisso ético, político e de vida, com a construção de um mundo melhor, fundamentado na verdade e no bem comum. É isso, professor? É isso aí. Faço minhas palavras do historiador Paulo Cons e gostaria só de finalizar dizendo que Santa Catarina é um estado privilegiado porque temos aqui os italianos, os alemães, os austríacos, os poloneses, então é um estado multicultural e vale a pena cultuar isso porque é singular isso. É um patrimônio nosso e deve ser preservado e ensinado. Parabéns a ambos pelo trabalho, né? O professor Juliano Mazzola, de língua italiana, e também o historiador Paulo Vendelino Cons, falando aqui sobre a fundação da Associação de Descendentes e Amigos do Núcleo Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil.